Olá pessoal, vamos para a nossa aula 9 de Introdução à Teoria dos Números. De antemão, tá? Peço perdão para vocês, essa aula vai ser a maior aula do curso. Porque é a aula que vai tratar sobre MDC, que é máximo divisor comum. E o fim da aula, né? Ela amarra as pontas de todos os teoremas e conceitos nela apresentados. De modo que se eu parasse no meio do caminho, a gente perderia o fio aí do raciocínio que convergiria lá para o famoso Teorema de Euclides, tá bem? Que é o que vai nos dar base e fundamento para a gente desenvolver um dispositivo prático para conseguir determinar, então, qual seria o MDC entre dois números inteiros apresentados, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos adiantar aqui. Eu vou fazer um pouco rápido. Se tiver problema de compreensão, volta um pouco, revê, concatena as ideias, pausa o vídeo, né? Leia o que está escrito, para com o que está escrito e minha voz vocês conseguirem aí uma terceira via de compreensão. E vamos lá, tá? Então tá aí o tema da nossa aula, o máximo divisor comum. Primeira coisa é a definição. O que é o máximo divisor comum? Não tem nome melhor para esse objeto do que esse, tá, pessoal? Então, dados dois números inteiros, a única coisa que pedimos é que não sejam mutuamente os dois, né, nulos. Por quê? Porque não faz sentido, né? Porque seria o MDC de 0 e 0, tá bom? E como o 0 ele tem infinitos múltiplos, não haveria um múltiplo que seria maior de todos, tá bem? Então, ó, o máximo divisor comum, né, de A e B, que a gente denota por MDC de AB, dessa forma aqui, atente, ó, MDC de AB, ou simplesmente por esse par. Eu não gosto dessa notação, tá? Tem livros que a adotam, eu não gosto porque a gente está sempre pegando pares ordenados, então pode ser que confunda. Então, a menos que eu avise, eu não utilizaria essa notação, tá bem? Mas é bom saber que existe como cultura geral. Eu vou adotar essa notação aqui, tá bem? É assim que a gente escreve, e isso vai se tratar do maior número inteiro, que é divisor tanto de A quanto de B. Ou seja, é um divisor comum aos dois, A e AB, e ele é o maior de todos. Daí, o máximo divisor comum. Seguindo aqui com a ideia, vamos para um teorema chave para desenvolver qualquer outro aqui nessa aula, que é o teorema de Bezout. O que nos diz o teorema de Bezout? Diz que a gente pode escrever, né, o MDC de dois números como sendo uma combinação linear desses números, né? E eu vou trazer um pouco mais, a gente vai adiante, tá? Essa é a menor combinação linear possível. Grava isso, que a gente vai dar mais sentido na frente, como uma espécie de bônus para a demonstração desse teorema que a gente vai fazer aqui. Então, vamos chamar aqui, para não carregar essa MDC de AB, vamos dar nome, vamos chamar de D. Então, vamos dizer que D aqui é o MDC de A e de B, tá bem? Então, existem dois números inteiros, M0 e N0, tais que o D se escreve como uma combinação linear de A e de B, como eu adiantei para vocês, tá bem? Dessa forma aí. Vamos demonstrar isso. Vamos pegar o conjunto B como sendo o conjunto, pessoal, de todas as combinações possíveis e imagináveis com coeficientes inteiros de A e de B. Tá bem? Perceba que esse conjunto aqui, ele é um conjunto de números inteiros, porque é uma combinação linear de números inteiros com coeficientes inteiros, tá bem? Olha, pelo princípio de boa ordem, né, da boa ordem, obviamente, vamos olhar para a parte positiva desses números aqui. Então, B tem aqui todo tipo de número, né, inclusive negativos, mas eu quero olhar só para a parte positiva dos números desse formato aqui, tá bem? Então, pelo princípio da boa ordem, os números, né, positivos aí que estão aí em B possuem um menor elemento, ou seja, B possui um menor elemento positivo, já que é um conjunto de números inteiros, tá bem? Vamos chamar de C esse número que é o menor inteiro positivo aqui nesse conjunto B, joia?
Olha, dessa forma o que acontece? Vai existir aí, ó, né, dois números M0 e N0, de forma que o C se escreve nesse formato. Afinal de contas, já que C é um elemento desse conjunto, e os elementos desse conjunto têm essa cara, vai existir dois números inteiros de forma que o C se escreve com esse aspecto também. Tá bem? Então, seguindo aqui com a ideia, vamos mostrar que o C, tomado dessa forma, ele é um divisor comum de A e de B. Ou seja, vamos mostrar que C divide A e que o C também divide B. Por contradição, né? Claro, vai ser o mesmo argumento para os dois, mas vamos fazer para um, para sermos rápidos. Vamos supor, por contradição, que C não divida A, que a divisão não seja exata, né? Dessa forma. Vamos lançar a mão aqui do algoritmo da divisão e vamos forçar a barra. Já que C não divide A, vamos forçar. Vamos dividir o A por C. Né? Dessa forma vai existir dois números inteiros, um quociente e um resto, de forma que A vai ser igual a Q vezes C, mais esse R, e R entre 0 e C estrito. Olha, não tem aqui a possibilidade de o R ser igual a 0, porque dessa maneira você teria aqui que R é igual a 0, e A seria Q vezes C, ou seja, teríamos uma divisão exata, A seria um múltiplo de C, e A dividiria, e o C dividiria assim A. Veja que eu excluí aqui a possibilidade de ser 0, tá bom? Dessa forma, o que vai acontecer? Vamos isolar esse R aqui. Então, R fica igual a já está desse lado, e vou passar aqui, ó, menos QC para cá. Então, igual a A menos QC, tá bem? Ora, eu tenho uma expressão para o C aqui, ó. C é igual a M0 mais A mais N0B. Então, substitua. Vai ficar igual a A menos Q, que multiplica o C, que eu substituí aqui por essa expressão. Vou distribuir aqui o que eu consigo que multiplica o A, né? Aqui. Veja, que multiplicar eu vou ter 1 menos Q vezes M0. Então, que multiplica A, eu tenho 1 menos Q vezes M0, que multiplica o A. Que multiplica o B, eu tenho menos Q vezes N0. Então, mais, aqui, ó, menos Q vezes N0 multiplica o B. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu escrevi o R como uma combinação linear de números inteiros, de A e de B. Isso aqui é um número inteiro, isso aqui é um número inteiro, tá bem? De forma que o R, ele pertence ao conjunto B, certo? Temos um problema aqui, pessoal. Por que temos um problema? O C, ele é o menor, né, inteiro que se escreve dessa forma. E o R também se escreveu desse formato. O R também está em B. E olha para cá, olha. O R é menor que C. Como é que R é o menor? É menor do que C com esse formato? Se eu anunciei o C como sendo o menor inteiro positivo do número B. Ou seja, o menor que tem esse formato. Bem? Não pode ser uma contradição. Já que isso aí acontece, eu acabei de falar isso, tá bom? Tá, é uma forma curta de escrever. Logo, o C divide A. Tudo bem? Então, essa divisão aqui, ó, ela, se você supor que ela não acontece, chega num absurdo. Logo, a gente tem aqui o C dividindo o A de fato. Tá bem? Com um argumento totalmente análogo, e eu sugiro que façam como exercício, que talvez eu vá pedir para fazer como exercício de fato na nossa lista, é que você mostre com o mesmo argumento, né, que o C divide o B. Tá aí o modelo. Tá bem? Vamos lá. Bem, o D é um divisor comum de A e de B. Ou seja, já que ele é o MDC, né, ele divide A e divide B. É um divisor comum. Então, já que divide A, existe um K1. Já que divide B, existe um K2, de forma que o A é igual a K1 vezes D e o B é igual a K2 vezes D. O que vamos fazer com isso daí? A gente tem uma expressão aqui para o número C. Olha, assim, ó, o C ele é igual a M0A mais N0B. Vou substituir aqui essas expressões para A e para B. Fico com M0, que multiplica A, no caso de A vai ser aqui, ó, K1D, mais, esse mais aqui, ó, N0 que multiplica B. O B, olha aqui a expressão dele, ó, é K2D. Então, fica com esse formato aqui. Eu posso colocar o D em evidência aqui, pessoal. Vai ficar igual a
essa coisa que vocês estão vendo. Ou seja, olha para cá, gente. O C é um múltiplo de D. Tudo bem? Significa dessa forma que o D divide C. O que foi provado aqui, né? É que já que o D divide C, então o D é menor ou igual que C. A gente viu isso nas propriedades de divisibilidade, tá bem? Veja, o que é que não pode acontecer aqui agora, né? Não pode ser a desigualdade estrita, porque dessa forma o D seria menor que C e D é o MDC. D é o máximo divisor comum. Tudo bem? Então não posso ter o D menor que C. C também é um divisor comum. Ok? Que nos resta dizer que já que o D é o maior divisor, né, que divide A e B. Né? Já argumentei sobre isso. Logo, dessa desigualdade aqui, ó, que o D é menor ou igual a C, eu só posso ter igualdade. Ela restrita não pode acontecer. Tá bem? Aí veja, o D é igual ao C, que por sua vez é igual a M0 mais N0. Foi assim que tomamos o C naquele conjunto. Tá bom? E temos o resultado, né? Ou seja, o MDC, né, de um número, ele se escreve aí, ó, como uma combinação linear de A e de B com M0 e N0 inteiros. Esse é um teorema muito importante, o teorema de Bezout. O que foi feito aqui, que não foi dito a vocês, né? Está implícito. Trago como observação. Dessa demonstração aí, ó, também ficou provado que o número D, né, que é o MDC, ele é o menor número que se escreve como uma combinação linear, né, de números inteiros de A e de B. Ou seja, ele é o menor dos números lá naquele conjunto D. Ele é o menor naquele formato. Gravem essa frase. Ele é o menor número expresso naquele formato. Qual formato? Volta aqui e olha. Nesse formato aqui, ó. Ele é o menor que se expressa nesse formato. Vamos seguir. Teorema, tá? Vamos pegar aqui o D como sendo o MDC de A e B e ser um número positivo, tá bem? De forma que o C divida tanto o A quanto o B, certo? Então, o C vai dividir o máximo divisor comum entre A e B. O que é que está escrito aí, pessoal? Reparafraseando é o seguinte. Qualquer divisor comum de A e B vai dividir o MDC. Novamente, qualquer divisor comum de A e de B divide o MDC. O MDC é o máximo divisor comum de A e B. Então, qualquer divisor comum de A e B tem que, fatalmente, de acordo com esse teorema, dividir o MDC. Tá bem? Seguindo aqui para a demonstração, vamos lá. Vamos chamar aqui, né, D como sendo o MDC de A e de B. Pelo teorema de Bezout, né, eu posso escrever esse D como uma combinação linear de A e B. Então, existe M0 e N0 inteiros, tais que o D se escreve dessa forma aí. Ok? Olha, se o C é positivo e ele divide tanto o A quanto o B, a gente viu em aulas passadas que o C vai dividir, né, uma combinação linear de A e B qualquer. Em particular, eu peguei aqui, ó, o M0 e o N0. O que é que está escrito aqui, pessoal? Que o C divide D, porque D é isso que está escrito. Tudo bem? Aqui eu estaria satisfeito, mas eu vou um pouco mais além. Tá bem? Vamos ver. Se o C for divisível por todos os divisores comuns de A e B, o que acontece? Teríamos que o D, em particular, tem que dividir o C. Repito. Se o C for divisível por todos os divisores comuns, em particular, o MDC ele é um divisor comum, né? Então, o C também vai ser divisível pelo D. É o que está aqui. Ok? Mas como os dois são números positivos, o que é que está se tendo? Que a gente provou, né, que o C divide D, está demonstrado, e por esse argumento aqui, pela particularidade do MDC ser um divisor comum,
Então, o C também é divisível por D. Como os dois são positivos, então tem que ser igual, né? Ou seja, estava escrito o C divide D e o D divide C. Então tem que ser iguais, já que são números positivos, tá bem? O que está aí escrito de forma tácita, né? Que o MDC é o único com essa propriedade. Qual a propriedade? A propriedade de ser divisível por todos os divisores comuns de A e B. Tudo bem? É isso que eu queria fazer nesse teorema. Vamos seguir com mais resultados. Proposição. Essa aqui é uma proposição prática, né? As duas próximas são bem práticas, tá? É coisa de conta, mas vale a pena fazer, com certeza. Tomando dessa forma aí, né? 3 números inteiros, com o t positivo, o que é que eu posso fazer com esse t? Se você pegar o MDC de TA e TB, é como se eu pudesse colocar para fora, né, dessa relação entre dois elementos, que seria o MDC entre eles, né? Ó, coloco o T para fora, como se o T multiplicasse o MDC. Já? A demonstração aqui é bem simples e a gente vai recorrer àquele adendo que eu fiz na última demonstração, tá bem? Vamos lá, vamos chamar de D aí o MDC de TA e TB, dessa forma. Pelo teorema de Bezout, existem, né, dois números inteiros M e N, tal que o D se escreve dessa forma aí, M vezes TA mais N vezes TB. Tudo bem? Ademais, D, gente, é o menor inteiro positivo com esse formato, já falei sobre isso. De modo que se eu pegar outros quaisquer M e N e colocar aí, eu vou conseguir algo maior do que está escrito aí. Não é bom. Então, como o T é positivo, se eu coloco ele em evidência nessa soma aí, os M e N continuam sendo os menores, né, inteiros que permitem que isso aconteça. Tá bom? Então, dessa forma, o MDC de TA e TB vai ser igual, né? Está escrito aqui já. Ó, só fiz repetir o que está aqui. Coloquei aqui. Coloco aí, ó, o T em evidência. Fica dessa maneira. Só que o que está escrito aqui, ó, MA mais NB, é o menor número com esse formato. O que é isso? Isso é o MDC. Então, T vezes o MDC. E fica como eu queria, né? Portanto, olha para cá, o MDC de TA-TB é igual a T, o fora, bota T para fora aqui, vezes MDC de AB, como a gente queria. Tá? Essa segunda proposição é na mesma filosofia da primeira, né? Só que considerando o T aí um número com uma cara especial. Então, vamos pegar aqui um número maior que 0, C. Obviamente, tudo aqui que a gente está trabalhando são números inteiros, tá bem? Não precisa repetir isso direto. E esse C ele divide A e também divide B, né? Ou seja, C é um divisor aí comum. Então, o MDC de A dividido por B e B dividido por C é igual ao MDC de AB dividido por C. Ó. É como se eu pegasse 1 sobre C e colocasse para fora, em evidência ali, tá vendo? A demonstração segue nas linhas da demonstração anterior. Como? Vamos lá. Como o C divide A e o C também divide B, existem inteiros de forma que, ó, aliás, né? Me adiantei aqui no argumento, me perdoe. Como o C divide A, se eu dividir A por C, isso aqui é número inteiro. Como C divide B, então se eu dividir B por C, isso aqui é um número inteiro. Agora sim, né? Então, sendo o D, o MDC de A sobre C e B sobre C, pelo teorema de Bezout, mais uma vez, vai existir, né, dois números inteiros MN, de forma que eu posso escrever D como uma combinação linear de A sobre C e B sobre C. Tá bem? Mais uma vez, D é o menor inteiro positivo com esse formato. Lembra lá do conjunto B. Então, trabalhando com a expressão, fico que D vai ser igual. Já é, né, o MDC, só peguei a expressão, coloquei aqui. E, por sua vez, D também é igual a isso aqui, ó. Vamos escrever, que é igual a isso. Certo? Vou colocar 1 sobre C em evidência. Olha aí o passo. E aqui, ó, MA em MB. Olha para essa frase aqui, ó. D é o menor inteiro positivo nesse formato. Então, nesse formato MN são os números que classificam essa expressão como a menor
nesse formato, e isso aqui é o MDC de A e B. Está feito, ó, MDC de A sobre C, B sobre C é igual, coloquei 1 sobre C para fora, que multiplica MDC de AB. E está feita a demonstração. Tá bom? Vamos para mais um resultado. Antes tem um corolário, né? Assim, uma coisa que a gente ganha aqui desse último teorema. Olha, a gente só pega, ó, só lendo aqui, MDC de A sobre C e B sobre C é 1 sobre C que multiplica o MDC. Tá bem? E se você dividir aqui, ó, eu só peço que o C seja um divisor comum. Ó. C divide A e divide B. E se esse divisor comum aqui for um cara especial, né? For o MDC, for o máximo divisor comum, o que é que acontece? Vamos ver o que rola com esse corolário aqui. Vamos pegar o D como sendo o MDC, tá bom? Então, o MDC de A sobre D e B sobre D vai ser igual a 1. Como é que a gente consegue isso utilizando o teorema anterior? É simples. O D é divisor comum, né? Então o D está funcionando como fosse o C do teorema em questão, tá bem? Tá aí, e ele é positivo porque o MDC ele é um número positivo. Por quê? Vamos debater isso aqui um pouco antes de seguir. Por que o MDC é sempre positivo? Olha, porque não é o máximo divisor comum. Se você pegar aí 3 e 6, o máximo divisor comum, vamos olhar os divisores, né? Eu posso ter 3 e menos 3, que divide os dois. Mas qual é o maior entre menos 3 e 3? Não é sempre o positivo, né? Todo divisor, o seu par negativo, também vai dividir o número que ele está dividindo lá, né? E o maior deles é o positivo. Então, isso implica que um máximo divisor comum, um MDC, ele é sempre um número positivo. Tá bom? De novo, um MDC ele é sempre um número positivo. Então, seguindo aqui ó, com a ideia, pela proposição acima, o que é que vamos fazer? O MDC de A sobre D e B sobre D, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 1 sobre D para fora aqui, ó, é o que diz o teorema anterior. Isso vai ser igual a 1 sobre D, que multiplica MDC de AB, teorema anterior. Mas o que é o MDC de A e B? Ó para cá, por hipótese, é D. Isso aqui é igual a 1 sobre D vezes D. Cancelo o D com o D aqui e fico com MDC de AD sobre BC igual a 1, como a gente queria. Para a gente dar uma descansada, uma respirada um pouco, vamos só ilustrar aqui rapidamente, né? Uma utilidade para esse teorema, né? Uma prática. A gente consegue deduzir quais pares de números tem, né? Por exemplo, MDC igual a 1, que isso é uma característica muito importante, que já a gente vai dar nome a essa coisa, né? O que acontece quando dois números possuem MDC igual a 1? Isso é especial? Respondo de antemão, sim, é especial, muito. A gente vai dar um nome para isso. Então, como exemplo, vamos pegar aqui, ó, só para ilustrar, sem muitas delongas. A gente sabe que o MDC de 14 e 35 é 7. Aqui, um pouco de calma. Caiu do céu? Não, né? Como é que eu soube que o MDC de 14 e 35 é igual a 7? Calma, é tema da nossa próxima aula. A gente vai apresentar um algoritmo chamado algoritmo de Euclides, que é um dispositivo prático para a gente determinar o MDC entre dois números. E não é uma tarefa nem sempre fácil, tudo bem? Bem, sabendo que o MDC de 14 e 35 é igual a 7, pelo o corolário ali, ó, se eu dividir, vamos pegar o MDC de 14 dividido por 7, e 35 dividido por 7, isso tem que ser igual a 1, né? Mas antes, o que é dar 14 por 7, né? Dá 2, 35 por 7 dá 5. Olha, então, ó, o MDC entre 2 e 5 é 1, tudo bem? O MDC entre 18 e 33 é 3. Então, se eu dividir 18 por 3 e 33 por 3, o MDC disso vai ser 1, é o que falou o corolário, tá bom? Então, ficamos. Tá aqui o MDC dos novos números, né? Eu peguei e dividi os dois pelo seu MDC, ó, que é 3. Fica MDC de 6 e 11, e isso tem que dar pelo nosso corolário igual a 1, tá bom? Vamos seguindo aqui. Um teorema, né? Um teorema mais duro, assim vamos dizer. O que é que ele nos diz, esse camarada aqui? Se você pegar, primeiro eu vou formalizar, né? Como se escreve normalmente no livro, e vou tentar trazer uma compreensão dele pra gente, tá? Se A, B e X são números inteiros, né?
Então, o MDC de A a B é igual ao MDC de A e de B mais A x. Tudo bem? O que está dizendo aqui? Está dizendo que o MDC de A e B vai ser igual ao MDC de A e aqui, ó, de B mais um múltiplo de A. De novo, o MDC de AB é o mesmo MDC de A e o B somado de um múltiplo de A. Vamos demonstrar isso. Vamos chamar assim, para não ficar carregando essa coisa feia e enorme aí, vamos chamar o MDC de AB de D e vamos chamar o MDC de A e B mais AX de H. Quero mostrar que são iguais. Como são dois MDCs, são números positivos, eu vou mostrar que D divide H e vou mostrar que H divide D. Dessa forma eu vou chegar que os dois precisam necessariamente serem iguais. Tá bem? Então vamos mostrar ó, que H divide D e depois que o D divide H. Dessa forma, né, só escrevendo o que eu já argumentei, isso vai valer, né, vai trazer como consequência a igualdade, já que os dois são inteiros positivos, tá bom? Então, vamos lá. Pelo teorema de Bezout, como A e B, né? Aliás, como D é o MDC de A e B, existem M0 e N0, tais que o D é igual a M0A mais N0B, como está escrito aí, tá bem? Disto, vamos fazer uma conta aqui. O D ele é igual a M0A mais N0B, está aqui, só fiz copiar. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar 0 aqui. Eu vou somar e tirar AXN0. Aqui, ó, coloquei e tirei. Perceba que isso aqui dá 0. Tudo bem? Vou combinar para extrair o que me interessa, que é isso daqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó. Eu tenho um A aqui e um A aqui. Tá bom? Colocando na evidência, fica A que multiplica M0 menos XN0. Então, deixa eu escrever. Tá aqui. E desse aqui, pessoal, perceba, se eu colocar N0 em evidência, ó, fica B mais, coloca N0 em evidência aqui, mais AX. Então, fica N0 que multiplica B mais AX, com esse formato aqui, ó. B mais AX que multiplica N0. Olha o que está escrito aqui, pessoal, por favor. Isso aqui vai ser igual a A que multiplica um certo M1. Olha, chamei isso aqui tudo M1, esse aqui é um número inteiro, tá? Ó. Número inteiro menos múltiplo de inteiro é inteiro, somado com B mais AX, que multiplica um certo N1. Né? Só para seguir a identificação aqui, N0 igual a N1, onde eu estou colocando M1 igual a M0 mais XN0, e N1 simplesmente por N0. Por que eu troquei de nome? Não, só para ficar arrumado, para ficar bonito. Não precisaria. Só para obter esse formato aqui, ó. A vezes M1 mais esse outro elemento aqui, ó, que é esse camarada aqui, ó, vezes um outro número inteiro. O que é que eu fiz? O D é uma combinação linear desses dois elementos aqui, ó. Tudo bem? Mas vamos olhar agora para o H. O que é o H? O H, gente, ele é um divisor comum de A e de B mais AX, ó. H é o MDC de A e de B mais AX. Vamos colocar isso na cabeça e seguir para o próximo slide. Dessa forma, ó, o H é um divisor comum do A e é um divisor do B mais AX, certo? Então, vimos em aulas anteriores, se um número divide A e divide, vamos chamar isso aqui tudo de B, então ele divide uma combinação linear qualquer de A e de B. Aqui, ó, M1 vezes A, N1 vezes o que seria o nosso Bzão aqui, tá bom? Então, H divide essa coisa, mas eu vou voltar aqui, vale a pena voltar no slide aqui, ó. Essa coisa aqui, ó, é igual a D. Acabei de mostrar o que, pessoal? Que, na verdade, o H divide D. Então, foi feita a primeira parte. Vamos mostrar agora que o D divide o H, por sua vez. Tudo bem? Realmente isso acontece. Vamos atribuir aqui, né? O D ele é o MDC de A e B. Significa que ele divide A e também divide B. Se D divide A e D divide B, né? Então ele vai dividir uma combinação linear qualquer de A e de B. Que combinação é essa aqui, ó? Isso aqui é B vezes 1 mais A vezes X, tá? Isso aqui é da nossa primeira aula de divisibilidade.
Isso aqui que está escrito, olhe bem, com carinho, é uma combinação linear de A e de B. Então, se D divide A e D divide B, então D divide qualquer combinação linear de A e B, e está aqui ela, ó, B vezes 1 mais A vezes X. Tudo bem? Ou seja, rapidinho, o D ele é um divisor comum de A, né? Tá aqui, ó, D divide A. E o D também é um divisor de B mais AX, está aqui, ó, acabei de demonstrar. B divide AX. Mas, ó, B é um divisor comum de A e dessa coisa aqui. Mas o H, gente, ele é o MDC dessas duas coisas. Então, fatalmente, o D precisa dividir o MDC dessas coisas aqui, ou seja, o D divide o H, tá bom? E temos aí o resultado. Já que eu mostrei que o H divide D e o D divide H, os dois são positivos, então são necessariamente números iguais. Por fim, vamos apresentar aqui uma noção que ela é bem rica, né? Eu já falei sobre ela aqui, né? O que é que a gente diz quando dois números possuem MDC iguais a 0? Está aí a definição. Chamamos de números relativamente primos. Então, dizemos que dois inteiros A e B são relativamente primos, esse é o nome que se dá, quando o seu MDC for igual a 1. Quando eles não possuírem divisores, né, de qualquer espécie que sejam aí diferentes de 1, pelo menos de forma positiva, né? O MDC, o maior deles. Né? Então, quando dois números possuem MDC igual a 1, dizemos que eles são relativamente primos. Vamos agora para o teorema mais importante da aula, que é o teorema de Euclides, tá, gente? Ele diz o seguinte: se você pegar três números inteiros, de forma que o A, né, no caso ali, ó, A, B e C, de modo que o A divide B vezes C, e o MDC de A e B é igual a 1, então o A divide C. É como se você pudesse jogar fora o C aqui, ó. Né? Se você colocar um número aqui, né, vem para cá. O A divide C, se você colocar aqui, ó, qualquer número que seja relativamente primo com A, dá para tirar ele. Ou seja, se você tem o A dividindo B vezes C e o MDC de A e B é igual a 1, então o A divide o C, como está aqui. Dá para dizer de outra forma. Se A divide B vezes C e A e B são relativamente primos, então A divide C. Vamos demonstrar isso aqui. Vamos mostrar que o A divide C. Tá bem? É boa essa construção, é muito interessante, preste atenção. Vamos supor aqui que o MDC seja igual a 1, tá bom? É a hipótese isso. Então, vamos olhar para essa conta aqui. Vamos olhar para o MDC de AC e BC. O C, pode fazer o que com ele, pessoal? De um teorema aí acima que a gente fez, que vai ser igual a C que multiplica o MDC de AB. A gente pode colocar para fora, né? Mas o MDC de AB é igual a 1, então isso aqui vai ser igual a C vezes 1. E 1 vezes C é igual a C. Ok, então guarda isso aqui, vai ser útil. MDC de AC e BC é igual a C. A gente vê com muita facilidade, gente, que o A divide A vezes C. Por quê? Porque A vezes C é um múltiplo de A. Então, A divide um múltiplo dele próprio, né? Que tudo bem. E por hipótese, a gente já tem aqui, ó, o A divide BC. Tá aqui, ó, A divide BC. Opa, cuidado aqui, ó. Vamos olhar agora? O A divide AC e o A também divide BC. O que é que eu posso falar? Que o A ele é um divisor comum de AC e de BC. Já que o A é um divisor comum de AC e de BC, então o A ele divide o MDC de AC e BC. Tá bom? Mas a gente demonstrou aqui em cima que o MDC de AC e BC é igual a C. Ou seja, o A divide C. Era o que a gente queria. Tudo bem? Uma proposição que segue, né? Agora já estamos chegando ao final da nossa aula, como uma espécie de consequência do teorema ali de Euclides, é o seguinte. Vamos pegar três números, né? De forma que o A divide três números A, B, C, né? De modo que o A
divide C e o B divide C também. Então, se o A e B são números são relativamente primos, então se você multiplicar o B por A, vai continuar dividindo o C. Vocês lembram que aqui é uma espécie de inverso do teorema que a gente fez de divisibilidade lá no início, quando a gente começou a estudar? Era assim, ó, se o C divide A e o C também divide B, então C divide A vezes B. Aqui é o contrário, ó. Se o A divide C e o B divide C, e tem essa hipótese adicional, né? Se A e B são relativamente primos, ou seja, se o MDC de A e B é igual a 1, então eu posso multiplicar aqui, ó, AB vai continuar dividindo C. Resultado importante para o que vai vir aí pela frente, tá bom? Vamos demonstrar. Hipótese, né? Vamos partir aqui e construir a coisa toda. O A divide C. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que existe um K1 inteiro, de forma que C é igual a K1. Guarda isso daqui, tá bom? Bem, disto aqui, o C é igual a K1, ok. Como, por sua vez, aqui, ó, o B divide C também, então, olha aqui o C onde está, C é igual a K1. Como o B divide C, então, o B divide A, K1. Só substituir, onde tinha C, coloquei A, K1. Certo? O que está acontecendo aqui, gente? Olha só. O B divide C, tá bom? O B divide A, K1. Mas só que o MDC de B e A é 1. Pelo teorema de Euclides, né, que pediria que isso aqui acontecesse, o B tem que dividir o K1. Volta lá no teorema de Euclides e veja que isso aqui está muito parecido. Lá tinha assim, ó, A, B vezes C. Você jogava o B fora e ficava com o A dividindo o C. Nesse caso aqui é como se o B fosse o A. Olha lá para o teorema, volta lá no teorema de Euclides. E veja que é como se o B fizesse as vezes do A, o A fizesse as vezes do B e o K1 fosse o C. Dessa maneira aqui, ó, eu posso jogar o A fora pelo teorema de Euclides, volta e olha, por favor, para você não se atrapalhar, faz as devidas comparações e veja que, pelo teorema de Euclides, o B precisa dividir o K1. Mas o que significa B dividir K1? Significa que existe um K2 inteiro, de forma que K1 é igual a B vezes K2. Agora vamos trabalhar, né? Olha, vamos voltar lá para o C. Olha o C aqui, ó. C é igual a K1, tá bem? C é igual a K1. Escrevi aqui. No lugar de K1, eu vou escrever BK2, que é igual a A, que multiplica BK2. O que é que está escrito aqui, gente? O C é igual a um múltiplo de AB. Significa o quê? É o que vocês estão pensando mesmo, né? O AB divide C. Era o que a gente queria e fica demonstrado. Ufa, essa foi a maior aula do curso, prometo a vocês. Nada vai ser maior que isso. Muito densa, cheia de conteúdo. Para aliviar, na próxima aula traremos alguns exercícios práticos aplicando o objeto da aula, que vai ser o algoritmo de Euclides, um dispositivo prático para a gente conseguir determinar o MDC entre dois números. Era isso que eu tinha para vocês. Bons estudos, descansem. Tchau, tchau.